Gente, vocês estão falando o quê? Que pulseiras são essas? A gente não sabe. Vai, explica pra Aline então, Gislaine. São as pulseiras coloridas de silicone, que na verdade era pra ser um acessório, uma coisinha bonitinha pra gente usar. E aí inventaram que cada uma tem um significado. A amarela é pra abraçar, a rosa mostra o peito, a laranja morde com carinho, a roxa é pra beijar com língua, a vermelha é pra fazer a dança erótica, a verde é pra chupar o pescoço, a branca a menina decide, a azul a menina faz sexo oral, a rosa clara o menino faz sexo oral e a preta faz sexo adorada, todos os itens acima. Aí rola o seguinte, as meninas e os meninos vão lá com essas pulseirinhas pra escola, pra encontrar no shopping e tal. Se estourar, se o menino chega e estoura a pulseira cor-de-rosa, por exemplo, da menina, a menina tem que mostrar o peito. E isso tem acontecido entre pré-adolescentes e adolescentes, né? Mais ou menos isso. É isso que tem rolado. Aí tem aqui numa matéria dizendo que os educadores, como é que eles devem reagir agora, na volta às aulas, por exemplo? Com essa conotação sexual, uma inocente pulseira de silicone. Aí eles dizem que proibir não adianta, porque o adolescente pode se sentir excluído quando vir que os colegas continuam usando. Mas peraí. A criança tá lá e vê que um tem uma bolsa carésima que não pode comprar. Aí não vai ter a bolsa. Aí vai se sentir excluído? Não vai. Isso é um pouco meio também, né? Sei lá. E aí, Paulo, qual é a sua visão? Eu proibiria. Na escola, por exemplo, ninguém usa. Aqui nessa escola não entra com essa pulseira. Esse lance da exclusão é interessante. Ainda, não pode levar nem na bolsa. Então... Porque, vai se sentir excluído? Pá, o meu amigo estuda num colégio melhor, eu estudo num colégio público, eu sou excluída. Não seria uma forma de ensinar a criança a enfrentar as adversidades, Paulo? Pois é, então, da mesma forma a gente poderia pegar o mesmo assunto e... por analogia, comparar, né? Trazer a comparação com um assunto que sempre mexe muito com a gente, que são as drogas, né? Isso. Então as drogas estão aí. E o que eu faço, né? Eu tranco meu filho em casa, para que ele não entre em contato com a droga, né? O que eu faço, né? Então eu sei que ele tá andando com uma turminha que usa. Tá. E aí o que eu faço? Proíbo dele andar com essa turminha que usa, né? Proíbe. Pois não adianta? Então, não adianta, né? Geralmente não adianta, né? Acho que nessa hora, quando a gente fala da proibição, é bom a gente se lembrar também que nós um dia fomos crianças e adolescentes. E a gente sempre se esquece desse conhecimento, né? Desse conhecimento que está dentro de nós. Essa história de vida que a gente tem, muitas vezes a gente não acessa ela, né? Então quando você, lá atrás, quando criança ou adolescente, foi proibido de fazer determinada coisa, isso funcionou, pedagogicamente falando? Ou seja, isso teve algum efeito claro para você? Ajudou você em alguma coisa, essa proibição? Porque nós estamos falando, que nem vocês falaram do apelo, né? Vocês começaram falando dessa questão do apelo aí, né? Existe um apelo, né? O que a gente tem que fazer é trazer para a criança ou para o adolescente formas dela entender o que é esse apelo, né? E como que ela pode se proteger disso. Então, a educação hoje, ela deveria caminhar para preparar as crianças e os adolescentes para o exercício da sua sexualidade, de forma consciente. E não de forma proibitiva, né? Colocando o sexo como algo proibido, algo que pode trazer algum tipo de problema em si mesmo. Pô, Paulo, a conversa tá aumentando agora. Eu sei que você é psicólogo, não é educador, mas quando me proibiam eu não fazia não, porque senão vinha uma chinelada. Hoje não pode mais dar chinelada. Pois é, você nunca pôde, né? Nunca pôde, porque... bater não educa, né? Mas eu não fazia. Quando eu falava, se você fizer isso, você não pode fazer. Não fazia, não é? Tomar uma chinelada. Eu fazia às vezes. Desafio. Às vezes faz escondido. O proibir, às vezes, abusa mais. Eu tinha medo. Eu concordo. Tinha medo. Eu concordo. Então, mas a gente tá pegando duas referências, né? Que são vocês dois, né? Você imagina quantas... Nós somos velhos, Não é isso. Eu tô querendo dizer que quantas possibilidades existem, né? Quando a gente proíbe, né? O que pode acontecer? A gente nunca sabe. Né? Eu acho que o mais apropriado é... Conscientizar, eu concordo, que é a melhor forma. Sim. Até uma forma de abrir um diálogo sobre sexo em casa, né? A sexualidade, ela tem que ser discutida dentro de casa, né? E a escola, ela tem que chamar também essa família para discutir isso dentro da escola. Porque a família, e eu falo família de onde nós viemos e de onde os educadores vieram, muitas vezes não tivemos isso, né, nas nossas famílias, né? Então, consequentemente, se a escola, sabendo disso, não faz nada, ninguém vai fazer, né? A escola que tem que estar aberta a isso, né? Tem que proporcionar esse tipo de abertura, chamar a família e aí ajudar também a família a fazer esse tipo de trabalho. A educação como um todo. Transamérica, alô. Oi. Quem é? É Kiaya, Gi. Tudo bem, Kiaya? Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Então, Gi, respondendo a enquete, eu achei isso bizarro, proibir as pulseirinhas. Você acha que não tem que proibir? Não. Você usa essas pulseiras, Kiaya? Uso, eu tenho. Qual é a sua cor, Kiaya? Eu tenho preto e azul. E seus pais sabem disso? Sabe, eu já conversei com minha mãe
E eu acho isso bizarro, porque essa brincadeira nunca tô muito aqui no Brasil. Azul, Kiaia, fazer sexo oral praticado pela menina. Mas E só a que preta não é significa obrigado, fazer Gia. sexo Eu oral acho pra que a sair de menina que pulseira. faz tem que ser muito cara de pau. Mas e se o menino chegar e arrebentar a pulseira? Mas não é obrigado. Mas você concorda Se ele que é que você forçar. fica exposto a algum tipo de ação que você não deseja por parte do menino? Ah, sim. Porque o significado é esse, certo? É, mas só que não pegou muito aqui no Brasil essa brincadeirinha chata. Eu vejo minhas Graças a primas Deus. juntas de 3 anos. Nada a ver. Graças a Deus. Agora você me deu uma boa notícia, Kiaia. Então não pegou no Brasil. Então eu acho bizarro proibir. Passou uma vez um ratinho Ah, que ia proibir a venda, mas é o que eu mais vejo vendendo na rua. Essa pulseirinha. né? R$1,12. Aham, eu tenho bastante preto e azul. Mas ninguém nunca forçou nada pra cima de você. Não, nunca. Vocês usam só pra fazer uma pressão Na mesmo. escola é cheio, eu uso até no pescoço, gruda assim, uso até... É muita pulseira. Só pra colocar mais cabelo branco na mãe e no pai, né? A minha mãe já conversou comigo, eu já falei pra ela o que significava e eu não levo nada a sério. Pra mim é inocente as pulseiras. Quantos anos você tem, Kiaia? Eu vou fazer 14 agora. Só na brincadeira mesmo. Muito bem, Tá querida. bom. Então cuidado onde você usa a Um pulseira. beijo, viu, Kiaia? lindona? Tchau, tchau. Tchau. beijo. Rodrigo Rodrigues. Eu me lembro que quando tinha 13 anos, estava tendo essa febre, mas era um pouco diferente, pois somente tinha significado mais apelativo. As outras eram beijo, abraço, carinho no rosto, e outro lugar só foi mudando só. Ou relacionado à homossexualidade. Tinha um jovem da mesma idade que já era assumido, ele era o único da escola que usava todas as cores. Com o passar dos tempos, a moda voltou mais apelativa. Tenho uma irmã de 16 anos, ela não usa as pulseiras, mas se usasse, ele ia contar tudo pros pais. E se ele tivesse filhos, também não iam usar. Diz que tá muito quente. Onde ele tá? Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Está muito quente no Rio de Janeiro, tá no trabalho na Tijuca e já tá o fervo por causa do carnaval. Um beijo, Gislaine, galera toda do Rio. no nosso tempo, tinha o beijo, abraço, aperto de mão e também tinha aquele o mestre mandou, né? Tinha umas coisas No meu tempo absurdas. isso aí não. Meu, Gislaine, vai. Não vem, não. Paulo, tá tendo muita procura no seu consultório de mães preocupadas com isso? Ou não? A gente tá fazendo um alarde, tá vendo um alarde, imaginando um alarde e a coisa não tá tão perigosa assim? Eu tive alguns casos, mas assim, pouquíssimos. Não dá nem para falar para vocês que é significativo isso. Mas sempre tem, sim, sempre aparece alguma pergunta, aquelas pulseirinhas, né? Mas basicamente a questão do apelo, eu queria só voltar nessa questão que eu acho que é interessante. O apelo sexual ele vem por parte do adulto. Né? Então o adulto não sabe trabalhar com a informação ou a orientação em sexualidade, né? Porque também não tem nenhum tipo de trabalho específico para o adulto, né? Então, consequentemente, o que a gente percebe? Né? A gente percebe uma invasão, né? Uma invasão de fronteiras, né? entre as fases, né? Então, aquilo que poderia ser muito bem trabalhado pelos adultos não é. Então, os adolescentes e até as crianças acessam o mundo adulto de uma forma totalmente distorcida. Se a gente for parar para pensar, década de 90, né? Vai ralando na boquinha da garrafa, né? Eu me lembro que amarra o tchan. Eu me lembro que isso eram músicas tocadas em festas de casamento, né? Onde muitas vezes pais e tios, né? Estavam dançando ali com sobrinhos, com os filhos, né? E aí, inocentemente, acham que estavam fazendo isso. Só que o que Tava dançando, simplesmente dançando a música. Mas é uma dança sensual, né? É uma dança que tem todo um gestual voltado para a sexualidade, porque é para adultos que foi feito isso. E a gente solta isso no meio da criançada e no meio dos adolescentes, como se fosse algo ingênuo, né? Aí as pulseirinhas, as pulseirinhas a gente também poderia pensar na mesma linha de raciocínio, né? Como nós vimos agora há pouco a ouvinte Kiara falando, né? Não existe uma obrigatoriedade em se fazer aquilo que se propõe nas cores, né? Das pulseirinhas. É um código, né? E de repente a gente brinca com isso, ou seja, a gente pode brincar apenas com isso e não fazer aquilo, né? Então você vai ter que fazer isso comigo, hein? Fica aquela brincadeira, tal. Como no mundo adulto também a gente brinca muito de sexo. Se fala muito, se faz muito pouco, hein? Isso para nós que somos adultos, nós que eu falo, tô olhando para os dois apresentadores aqui do programa, sem dúvida, e sabem disso também. Toda roda de conversa sai algum assunto sobre sexo. É muito papo, né? E as pessoas têm um discurso assim que parece que é politicamente correto, que é falar disso o tempo todo. Quem não fala parece que é estranho, é esquisito, tem algum problema, né? Então, tem todas essas vertentes para serem analisadas, né? Não dá para analisar a questão de uma forma fechada.